Abra sua Bíblia comigo nessa noite em Jó, capítulo 11, versos 13 a 20. Livro de Jó, capítulo 11, versos 13 a 20. Atitudes que atraem vitórias. Mais uma vez, Jó, capítulo 11, versos 13 ao 20. Quem tiver encontrado o texto, pode dizer um amém bem bonito. Diz assim a palavra de Deus: contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem se envergonhar-se. Será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor. Mas os olhos dos ímpios fenecerão, e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Amém? Esse texto é o primeiro discurso de Zofar, ou Zofar, para Jó. Zofar significa áspero. Na verdade, se você for analisar todo o capítulo 11 de Jó, você vai perceber que o discurso de Zofar encaixa perfeitamente no significado do seu nome. Zofar traz uma palavra forte para Jó. Ele traz um discurso recheado de conceitos ásperos, de dureza para Jó. Ele começa falando com Jó, repreendendo, mostrando Jó que muitas vezes o castigo pode ser consequência do pecado, e ele aperta Jó. Mas aqui no verso 13 até o verso 20, nós podemos extrair verdades preciosas para as nossas vidas, para que nós vivamos de forma vitoriosa. Verdadeiramente, irmãos, Deus tem para nós uma vida de vitória, como a palavra de Deus nos declara em Romanos, que em Cristo somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em 1 Coríntios, a palavra de Deus nos diz que graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nos declara que nós somos transformados de glória em glória. Eu quero deixar para você nessa noite, para que você viva verdadeiramente de forma vitoriosa, é necessário tomar algumas atitudes. Só é vitorioso aquele que adquire certos hábitos verticais, certos hábitos para com o Senhor. E eu quero deixar para você nesta noite 4 decisões que podem gerar vitórias para a sua vida. Vamos lá? Primeiro, quais são as condições para você viver como um vitorioso? Coração consagrado. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Coração consagrado. O versículo 13, parte A, diz assim: se você deixar
o coração reto, ou contudo, se você lhe consagrar o coração devotado, reto, retidão de vida. Devoção quer dizer dedicação íntima. Para que você alcance vitórias da parte do Senhor, seu coração precisa ser totalmente dedicado a Ele. Salmo 11, verso 7. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Salmo 11, verso 7. Vai nos falar aquilo que Deus ama. Pois o Senhor é justo, e Ele ama a justiça. Os retos verão a sua face. O Salmo 37, verso 37. Salmo 37, verso 37. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Amém? Espere no Senhor e siga a sua vontade. 37. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Observe, considere. Devote o seu coração ao Senhor. Consagre o seu coração a Deus. Peça ao Senhor que dê a você um coração puro, um coração reto. Aí eu me lembro do Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável, um espírito obediente. A geração dos retos será abençoada. Para que você viva de forma vitoriosa, é necessário coração de servo, um coração consagrado, um coração disposto a viver para o louvor da glória de Deus. Segundo, é necessário confiança total no Senhor. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Confiança total no Senhor. Vamos mais uma vez, bem bonito? 1, 2, 3. Confiança total no Senhor. E ele diz: se estender as suas mãos para Ele. Estender as mãos para o Senhor é um sinal de dependência, de confiança, de um relacionamento de contrição e quebrantamento diante de Deus. Charles Coleman, ele diz algo interessante que eu quero compartilhar com você nessa noite. Deus está buscando corações que sempre descansem no seu seio e ao mesmo tempo confiem nele, para que tudo o que ele deseja seja realizado em suas vidas. Deus está perto dos que têm um coração quebrantado. O Salmo 34, 18 nos diz isso. Acompanhe comigo. Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. É necessário confiar no Senhor totalmente. Coloque a sua confiança em Deus. Voltando um pouquinho no Salmo 32, versículo 10. Você vai ver o diferencial daquele que confia e daquele que não confia no Senhor. Salmo 32, 10, amém? Muitas são as dores dos ímpios, ou seja, aquele que não confia no Senhor, que dá lugar à impiedade, ele sofre dores, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Amém? Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele confia. Isaías 64, 4, a palavra de Deus nos diz: desde a antiguidade não se viu, e nem jamais se ouviu de um Deus semelhante a ti, que trabalha por aquele que nele espera. Confia no Senhor,
Está difícil a situação, você está enfrentando um momento de dificuldade, um momento de desafio na sua vida. Confie que Deus tem o melhor para você, que Ele tem, e no momento certo Ele vai abrir a porta, Ele vai operar e você vai receber a sua vitória. Terceiro, para viver como um vitorioso, é necessário o abandono de pecados pessoais. O verso 14, a parte A, ele diz, de Jó capítulo 11, se afastar das suas mãos o pecado, se lançar a iniquidade para longe. O vitorioso, ele não compactua com o pecado. O vitorioso, ele não negocia com o pecado. Ele declara guerra contra o pecado. Declara guerra contra a iniquidade. Não há como ser vitorioso dando lugar ao pecado. Lily Coleman, autora, como eu já disse aqui na igreja, de um dos mais belos devocionais diários, que para mim todo crente deveria ter um volume desse, que é o Mananciais no Deserto. Ela diz algo interessante que eu quero compartilhar com você sobre o pecado. O pecado narcotiza o nosso entendimento, envenena o nosso espírito, corta a nossa aspiração pelas coisas divinas e faz com que o fim do homem seja paupérrimo e ruim. O pecado, ele mata, ele corrói, ele destrói. E verdadeiramente, ele não pode fazer parte da vida do vitorioso. Confesse os seus pecados para que você se torne uma pessoa cheia do poder de Deus. Provérbios, capítulo 28, verso 13, acompanhe comigo aí, na sua Bíblia. Provérbios 28, verso 13. Amém? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Não negocie com o pecado. Não compactue com o pecado, para que você viva uma vida vitoriosa na presença de Deus. Qual é a quarta atitude? Não compactuar com a injustiça. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Não compactuar com a injustiça. Ele diz isso. Zofar declara isso para Jó. E não permitir que a maldade, a injustiça habite na sua tenda. Não permitir que a impiedade permaneça na sua casa, na sua tenda. No original, impiedade quer dizer crueldade, injustiça. Quem é injusto é descrente, ou seja, é cético. Não crê no poder de Deus. Injustiça também quer dizer iniquidade. O crente não pode compactuar além do pecado com a injustiça. Se você quer alcançar vitórias sobre a sua vida, a descrença, a injustiça jamais pode habitar nas suas tendas. Você precisa buscar a justiça. A palavra de Deus nos diz no Salmo 1, aquilo que acontece na vida do justo e aquilo que acontece na vida do ímpio. O crente não pode de maneira alguma ter um comportamento ímpio. É preciso ter um comportamento do justo. Provérbios capítulo 16, verso 8.
Provérbios, capítulo 16, verso 8. Amém? É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Vamos ler juntos? Você vai ler aí na sua versão? 1, 2, 3. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. É melhor caminhar tranquilo na presença de Deus do que querer ganhar o mundo e perder a alma. O Espírito Santo está nos falando nessa noite sobre hábitos. A nossa vida precisa ser cercada de hábitos, de bons hábitos, hábitos espirituais que nos conduzem a triunfar em Cristo. Quando nós temos esse tipo de comportamento, esse texto de Jó, capítulo 11, ele vai nos descrever alguns frutos que nós colhemos desse tipo de comportamento. Michel de Montaigne, ele disse algo interessante sobre hábitos. Acompanhe comigo. Os hábitos são a vitória do tempo sobre a vontade. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Os hábitos são a vitória do tempo sobre a vontade. O que o Senhor concede ao crente que deseja ser vitorioso e muda a sua vida através das atitudes que nós vimos nessa noite. Quero deixar para você algumas verdades espirituais para que você viva de forma vitoriosa. Com essas atitudes, o que você recebe? Em primeiro lugar, você andará de cabeça erguida, sem mácula na sua vida. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Você andará de cabeça erguida, sem mácula na sua vida. Zofá disse para Jó, e a palavra de Deus declara para nós nessa noite: então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Restauração. O Eterno, ele iria operar a restauração. Jó seria capaz de levantar a cabeça, viver com confiança, viver com alegria, andar de cabeça erguida. O homem que fora humilhado agora é exaltado. E como é bom poder ser exaltado por Deus. Eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, e profetizar sobre a sua vida. Se você passou por alguma situação da vida em que você ficou entristecido, entristecida, cabisbaixo, cabisbaixa, receba essa palavra de vitória na sua vida em nome de Jesus, que o Senhor fará você triunfar e caminhar de cabeça erguida, vitorioso, vitoriosa, na presença desse Deus glorioso, em nome de Jesus. Eu lembro de Mardoqueu. Ele servia ao rei com alegria. E Amã queria matar aquele judeu. E um dia, o rei pergunta para Amã: Amã, o que o rei pode fazer ao homem que ele quer exaltar? Amã achou que era ele. E aí ele descreveu aquilo que era para o rei fazer. Colocar no cavalo do rei, com trajes bem bonitos, e ele sair desfilando pela cidade, dizendo: esse é o homem, aquele que o rei quer honrar, para que todos pudessem ver. Aí o rei: que coisa boa. Aí ele manda chamar Mardoqueu e honra Mardoqueu pela sua fidelidade ao rei. Então, meu irmão, minha irmã, pela sua fidelidade a Deus, todos saberão que o seu Deus é o Deus que opera vitória na vida do servo, que anda serva, que anda fiel, aliançado, com o coração devotado em santidade, na presença de Deus. Amém? Segundo, você se esquecerá dos seus problemas e depois lembrará deles sem dor. Ok? Amém? Receba essa palavra aí.
O verso 16 ele diz: você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. Toda ferida que você teve por situações da sua vida, o Senhor, Ele operará a cura, e você se lembrará daquela situação, porém sem sofrimento. Isso é uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Isso é uma operação de vitória. Além de você andar de cabeça erguida, você poder andar restaurado e lembrar das situações difíceis sem sentir dor. O Senhor curará o seu coração de tal maneira que você não sofrerá mais ao recordar dos seus momentos difíceis da sua vida. Isaías capítulo 14, verso 3. Receba essa palavra profética de Deus para a sua vida nessa noite. Isaías 14, 3. Diz assim: no dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento. Deus, Ele estará operando descanso dos seus sofrimentos, e você vai viver um tempo de regozijo na presença desse Deus maravilhoso. Em terceiro lugar, você terá vida espiritual abundante. O verso 17 de João 11, ele diz assim: a sua vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã sem fulgor. O Targum diz assim: tu voltarás das trevas das tuas calamidades. A luz do Eterno brilhará com toda a intensidade sobre a sua vida, trazendo para você esperança, clareza, abundância. Você viverá uma vida espiritual abundante, cheio do poder de Deus. Você vai dobrar o seu joelho no chão e Deus vai atender as suas orações. Provérbios capítulo 4, verso 18 e 19, a Bíblia diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles que tropeçam. Deus estará fazendo a glória dele brilhar sobre a sua vida, e você receberá do Senhor a abundância que ele tem preparado para você. Quem crê, diga um amém, um glória a Deus em nome de Jesus. Vamos movimentar essa igreja. Estou achando os irmãos muito quietinhos nessa noite, então vamos dar um glória a Deus em nome de Jesus, amém? Amém. Salmo 16, de 8 a 11. Salmo 16, de 8 a 11, diz assim a palavra de Deus: sempre tenho o Senhor diante de mim, como Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra, e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Deus irá abençoar você. Em João 10:10, Jesus diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Em quarto lugar, pela sua atitude, pelos seus hábitos espirituais, a palavra de Deus declara nessa noite que você terá uma vida emocional estável. Amém? Você não viverá entre altos e baixos, você viverá uma estabilidade de coração na presença do Deus Todo-Poderoso. Sua vida emocional será equilibrada, estável, seu coração restaurado, curado, ministrado pelo bálsamo do Senhor, e você viverá uma vida tranquila, segura, em paz com Deus, desfrutando da paz de Deus e da alegria do Senhor, que é a nossa força. Provérbios 16, versículo 3.
A palavra de Deus vai nos dizer sobre uma vida emocional estável, equilibrada, forte na presença do Senhor. Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Há uma outra versão que diz assim: os seus pensamentos serão estabelecidos. Deus irá abençoar o seu coração, Ele irá ministrar motivação. Você terá uma vida motivada na presença de Deus, irmãos. E quando a gente está motivado, nada nos impede de prosseguir. A gente continua caminhando, mesmo que venha uma dificuldade ou outra, o crente rompe, porque ele está andando de cabeça erguida, restaurado, curado, com a vida abundante, com o coração satisfeito, e vai recebendo de Deus e vivendo de glória em glória, em nome de Jesus. 5. Você terá também uma saúde abençoada. O verso 19, na parte A, ele diz assim: você se deitará e ninguém lhe causará medo. Deus vai abençoar também a sua saúde. Jeremias capítulo 30, verso 17. Jeremias 30, 17. A palavra de Deus nos diz: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Eu farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Jeremias capítulo 33, verso 6. A palavra de Deus traz para você nessa noite a seguinte palavra: todavia, trarei restauração e cura, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Deus vai trazer saúde para você, meu irmão, minha irmã, para que você possa viver os projetos que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Você vai ter saúde para viver a bênção de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como o salmista diz: creio que eu viverei a bênção do Senhor na terra dos viventes. 6. Você será uma referência para muitas pessoas. Além de tudo que Deus vai operar na sua vida, a palavra de Deus diz assim: e muitos procurarão o seu favor. Curado, restaurado, avivado, ministrado por Deus, e agora referencial para abençoar outras vidas. Muitas pessoas te procurarão para receber uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, e Deus vai te usar como profeta, como profetiza nessa geração, para trazer a palavra de salvação para os corações perdidos. Amém? Feche sua Bíblia. Vamos ficar de pé. Nós vamos declarar a promessa para as nossas vidas nessa noite. Amém? Dá para você ler bem aí? Ok? Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Isso aí. Vamos declarar a promessa de Deus para nossas vidas. Você vai verbalizar a promessa de Deus para você em Cristo Jesus. Vamos ver juntos? 1, 2, 3. Os meus passos estão sempre iluminados pelo Senhor Deus. Por isso não irei temer nada que estiver obstruindo o meu caminho. Em cada uma das etapas da minha vida,
estarei sentindo a glória maravilhosa de Deus sobre mim, pois não irei me embaraçar com nenhum pecado e nem me deixarei convencer por sequer um de vários enganos. Meus passos serão sempre certos e seguros na luz de Deus, e nada poderá me impedir na minha caminhada. Tudo que se opor a mim será derrotado. Meus inimigos se confundirão, e cilada alguma irá me apanhar de surpresa. Antes, o que está oculto irá se revelar a mim, e o poder de Deus sobre a minha vida me fará repousar em plena e total segurança. Você crê nessa palavra?